Diz a lenda que aqui se faz, aqui se paga. Se isso for verdade, eu não tenho dúvida do seguinte: os otários pagam primeiro. Prova disso é aquele bando de besta do 8 de janeiro. Boa parte está na cadeia. A outra boa parte está sendo processada, andando por aí com tornozeleira eletrônica. Enquanto o mandante está bonitão, faceiro, flanando, livre. Não acho que a liberdade dele vai durar muito tempo. Seja como for, os otários pagam primeiro. Outro dia eu fiz um vídeo aqui falando que a Regina Duarte, na minha opinião, é uma atriz muito da mediana e que não teria capacidade de ser indicada para um Oscar, por exemplo, como foi a Fernanda Montenegro. Bom, isso é uma constatação, gente. Não é nem minha opinião. Ah, mas tem gente que gosta dela porque não dá para confundir a atriz com a pessoa, o tal CPF com o CNPJ. Bom, eu acho que quem fez questão de confundir isso foi ela, não fomos nós. Desde lá de trás, quando ela disse que tinha medo do Lula. Mas antes disso, até, quando ela era namoradinha do Brasil, entre aspas, criatura da Globo, que inventou esse título, e que era uma artífice, uma apoiadora do regime militar. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. E aí, numa entrevista à CNN, ela diz que nós estamos carregando um cemitério de corpos. Foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão. Enfim. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que as pessoas... Por quê? Tortura, secretário. Bom, mas sempre houve censura, tortura, sempre houve... Meu Deus do céu, Stalin, quantas mortes? Corpos, não só da ditadura militar, dos torturados, dos assassinados, mas também os corpos de quem morreu na Covid porque não tinha vacina, porque o Jair atrasou de propósito a compra de vacina. Bom, ela está pagando o preço no ostracismo. Eu acho que o preço que ela deveria pagar seria muito maior. Agora, chegou a hora de pagar o preço aquela atriz, a Cássia Kiss. Há pouco tempo atrás, ela foi denunciada, junto à Justiça Federal, ao Ministério Público Federal, por declarações homofóbicas contra pessoas transgênero. Ela foi no programa daquela outra alucinada de extrema-direita, a Leda Nagli. É inacreditável como a televisão criou idiotas de extrema-direita. A Cássia Kiss caiu no ostracismo, depois de ser ridicularizada no Brasil todo por aqueles comportamentos insanos de apoio ao Bolsonaro. Livrai-nos do comunismo! Assim seja. Sabe, aquela loucura de Deus, pátria e família, de dizer que gay não presta, e toda aquela coisa que esse pessoal vocifera. Não dá para entender por que fazem isso. Eu me lembro que quando eu era garoto, a Cássia Kiss ela fez um comercial, talvez até pro Ministério da Saúde na época, falando do câncer de mama e ensinando as mulheres a apalpar os seios. Para que isso acontecesse, ela apareceu um topless na televisão. Coisa que, aliás, hoje, por incrível que pareça, nem aconteceria, porque o mundo se tornou uma loucura de conservadorismo. Veja, ela foi até uma pessoa para a Frentex naquela época para topar fazer uma cena daquela. Assim como a Regina Duarte também fez aquele personagem, o Malu Mulher. Só que era só personagem mesmo, né? A interpretação da Cássia Kiss também, claro, era só personagem. Pelo jeito, não tinha nada a ver com o caráter dela, com o pensamento dela em relação ao mundo. Ou tinha e ela piorou de vez. Ela pirou o cabeção. Pode ser, tem pessoas que pioram ao envelhecer. Eu conheci a Cássia Kiss num momento muito único. Eu conheci nas chamadas de fim de ano, eu fiquei apaixonado por ela. Eu não a reconheço, sinceramente. Você não é o único. Eu tenho ouvido também relatos de pessoas espantadas porque tinham ela numa outra concepção, né? É, mas assim, não sei se a pessoa tá louca, não sei o que passou. Eu entreguei o cardápio e ela já disse que já sabia o que queria. Aí quando foi que ela me perguntou se o ovo que a gente usava era vermelho. Eu tive que ir no chefe pra perguntar. E daí eu voltei lá e falei pra ela. Só que daí ela me veio com outra pergunta, se o ovo era galado. Fui no chefe, aí eu peguei, voltei lá e falei que sim. Aí foi quando ela me humilhou, gritando, falando que eu não merecia estar trabalhando ali, que eu deveria procurar outro emprego, e falou um monte de coisa. E 10 dias, quase 10 dias depois eu fui mandado embora. Também há pouco tempo atrás o pessoal fez um estardalhaço porque a Globo mandou embora a Cássia Kiss. Na verdade, a Cássia Kiss estava fazendo toda aquela loucura que ela fez durante a eleição, aparentemente sob a vigência de um contrato da Globo. Ou seja, ela estava contratada e fez tudo aquilo. A Globo não curtiu a ideia. Sei lá qual era o conteúdo do contrato,
Mas, aliás, a Globo costuma até ser cuidadosa nesse sentido. Ela costumeiramente coloca que as pessoas não têm direito a ter CPF. Elas não têm direito a falar muita merda, porque senão a empresa tem o direito de rescindir o contrato, às vezes até de forma abrupta e sem nenhum tipo de indenização, porque isso estaria afetando também a imagem do contratante, no caso a Globo. Isso é muito comum em alguns contratos, por exemplo, com gente muito famosa, esportistas e tal. Mas, independente disso, eu não sei o que estava escrito no contrato dela e também pouco me importa. O fato é que eu tenho uma filha trans de 23 anos e o Brasil é o país que mais mata trans no mundo. E eu me senti extremamente ofendido com aquela declaração da Cássia, me senti magoado, me senti... Poxa, minha filha quando passa um tempo no Brasil, ela mora nos Estados Unidos, eu fico com medo. Se ela vai pra Lapa, eu fico com medo, porra. Porque a possibilidade de ela ser agredida e de acontecer alguma coisa é muito grande se o país é o país que mais mata trans no mundo. E eu acho que uma fala dessas da Cássia Kiss, de uma atriz da novela das 9, extremamente famosa, isso aumenta a transfobia, entendeu? Isso pode aumentar o número de agressões a pessoas como a minha filha. O que eu sei é que a rede, a internet, não perdoou. Caiu no pelo dela quando ela foi, entre aspas, demitida da Globo. Me parece que o contrato dela com a Globo simplesmente terminou. Eu não estou transformando esse canal aqui em fofocalizando da vida, em coisinha de fofoca de gente e de novela. Não se preocupe. Mas é que quando as pessoas entram na seara da política, do mesmo jeito que elas têm o direito de se manifestar, eu também tenho o direito de me manifestar sobre o que eu acho que está acontecendo com ela. Bolsonaro deu pra gente de presente a verdade. É claro que, de uma maneira geral, vai vir um monte de gente aqui defendendo a Cássia Kiss, defendendo o pobre do Jair Bolsonaro, e que a Cássia Kiss tem direito de manifestar o seu lado político. Claro que ela tem esse direito. O lance dela ter se ferrado por causa do contrato que ela tem é problema dela, que pelo jeito não soube ler o contrato, ou se soube, não deu bola. Mas é isso, nós não temos informação suficiente sobre o que acontece nas 4 linhas do contrato dela. Então, pouco importa. O dado concreto é ela se manifestando, ela colocando o CPF dela em vigência, falando o que ela quer falar, ela abre a possibilidade de ser contestada por qualquer pessoa que fique indignada com as coisas que ela fale. Como eu, por exemplo, como você. A Lúcia Veríssimo, a atriz, publicou uma foto dando um beijão na boca da Cássia Kiss. Você vai ver essa foto agora. E olha, não era uma cena de novela, era uma cena na vida real. Olha a foto, você vê aí. A Lúcia Veríssimo diz sim, é a Cássia, chega de falso moralismo. Chega de falso moralismo mesmo. Sabe por quê? Porque a Cássia Kiss falou uma coisa que me incomodou profundamente. Ela falou de pessoas destruindo famílias. O que destrói família é abandono paterno, é falta de comida na mesa. O que destrói família não é o amor entre duas pessoas independentes da orientação. Aliás, a minha família, ela é cheia de amor super tradicional, Cássia, assim como a de muitas outras pessoas. A Cássia aqui também falou que o método reprodutivo entre 2 homens e 2 mulheres não seria possível, você precisa se atualizar. Aliás, já deveria lembrar da novela Barriga de Aluguel, que você fez lá no final dos anos 80, que já falava sobre métodos de fertilização, que fazem muitos casais LGBTs terem seus próprios filhos. E olha só que interessante, já que você acha que só heterossexuais produzem filhos, os adotados por casais LGBTs são abandonados por casais heterossexuais. Agora, uma coisa eu digo com muita tranquilidade para vocês. Eu não tenho dó. Me desculpe, não tenho dó. Não tenho dó de quem sinaliza pro nazifascismo. Não tenho dó para quem passa pano para torturador, para político vagabundo de extrema direita. Que se ferrem. E eu estou no meu direito de me manifestar.